Olá, está começando o podcast A Voz da Cidade, aqui em Ribeirão Preto, para todo mundo. Você conectado aí pelo YouTube em A Voz da Cidade 01. E aproveite, compartilhe esse programa, indique ele, porque a cada programa nós trazemos um tema de relevância social. E o tema de hoje é para falar de mãe atípica. Eu trago aqui duas histórias de mães de filhos com deficiência, dentro do autismo. Então, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho vocês vão conhecer duas grandes histórias de Tônia Coelho, que está desenvolvendo um trabalho lindo lá no Rotary Club de Ribeirão Preto, e a Andréia da Silva, ela que é mãe atípica e que também está lutando por essas mães para poder propagar esse trabalho. Então, nós já voltamos já e fique ligadinho aí. A Voz da Cidade com Agenor Filho. Este programa tem o apoio de Estoque de Ouro, consultoria de estoque. Entre em contato agora mesmo. Instagram Estoque de Ouro. Contato 16 992 75 52 39. Falar com Diego Caetano. A Voz da Cidade, com Agenor Filho. Este programa tem o apoio Espaço Crescer, Neuropsicanálise, Terapia de Sexualidade, Terapia Tântrica, Terapias de Casais, Mediação de Conflitos em Sertãozinho. Contato 16992410609. Doutora Vilmara Meloni. Sabe aquele cheirinho de pão quentinho saindo do forno? Na Padaria e Confeitaria Santa Rita, ele te espera todos os dias. Venha começar sua manhã com pães fresquinhos, pão de queijo quentinho e aquele café que faz o dia começar bem. E de quinta-feira, que tal uma pizza deliciosa para fechar o dia com chave de ouro? São vários sabores feitos com carinho para você e sua família. Venha nos visitar no Balão Entre os Bairros, Jamil Cury e Paulo Gomes. Padaria e Confeitaria Santa Rita, sabor e tradição bem pertinho de você. De segunda a sexta, das 5h30 às 18h30. Sábados, domingos e feriados, das 5h30 às 12 horas. Olha, e você também pode participar como um apoiador deste programa. Vamos colocar aqui o QR Code, o número do meu WhatsApp. Você que tem aí o seu negócio, um pequeno empreendedor, quer divulgar o seu programa, o seu produto aqui no Voz da Cidade, é só entrar em contato por esse QR Code ou pelo WhatsApp que está na tela, no 16 997 59 0691. Você estará incentivando a cultura de Ribeirão Preto, a saúde, o empreendedorismo, porque é tudo isso que a gente fala aqui. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre saúde, vamos falar de histórias de mães que lutam, que batalham para defender seus filhos. E aí eu começo com a Tônia Coelho, ela que é uma defensora, né, que é mãe da Cecília, né, que é autista, e aí a partir daí a vida dela mudou. Depois vem a Andréia também com a mesma situação, né? Tem a filha, a Agnes, Andréia? Águida. A Águida, que tem autismo, e aí isso mudou toda a história da Andréia, a ponto dela ver a luta de mãe e ela pensar nas outras mãezinhas, né, Andréia? E aí você criou um projeto, Eu Sou Mãe... Atípica e agora. Eu sou mãe atípica e agora. E você faz esse chamado, essa interrogação, buscando respostas e soluções para essa questão do autismo. Sim. Sejam muito bem-vindas aqui no programa. Tônia, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Gratidão por estar nos recebendo aqui novamente.
né? Você já é de casa, né? Já sou de casa. Agradecer também. Você chegou aí na UNAERP quando tinha um programa lá? Cheguei. Nós acompanhamos você desde a UNAERP. Quando eu era estudante de jornalismo. Quando você era estudante de jornalismo. Sim. Agradecer em nome do Rotary, do Distrito 4540, pela oportunidade novamente de estar aqui. Governador Malfará, governador Rafael. Agradecer também pela Onda Autismos, né? Que eu sou conselheira também dentro da Onda. E vamos lá, vamos conversar, né, Andréia? Vamos conversar. Contar sobre a nossa realidade, que é uma realidade muito, muito, muito difícil em muitas coisas, mas de muita superação, de muito aprendizado. Verdade. E a gente precisa ser cuidada, né? Sim, e muito. Andréia, seja bem-vinda e muito obrigado por compartilhar a sua história hoje conosco aqui. Eu que agradeço o convite, dizer que é um sonho realizado, né? E vamos lá, né, gente? Eu vou começar com a Andréia. Tá. O tema de hoje, gente, é falar sobre mãe atípica, que é a mãe de filhos com deficiência. Andréia, como foi receber o diagnóstico da Águida e o que aconteceu na sua vida a partir daí? Primeiro, assim, eu nem sabia o que era autismo. E aí a escola me chamou para fazer uma reunião e falou que ela poderia ter autismo. Aí eu fui atrás na prefeitura para ver, porque teve um encaminhamento da escola junto à pediatra dela e assim com a prefeitura. E fazem 3 anos que estou esperando essa resposta, né? 3 anos, já fez 4 anos, né? Que ela estava com 2 aninhos. E assim, como tinha um convênio, aí fomos para o convênio, começou as investigações e fechou o laudo, que ela tem autismo nível 2 e o TOD também. E a vida muda, porque a mãe... O TOD é o quê? Só para o ouvinte entender. Transtorno opositor desafiador. É aquele caso que você fala a criança, tipo uma birrinha, mas não é birrinha. Para muita gente vai ver como birra. Porque às vezes assim, eu até vi, às vezes no mercado, a gente acaba vendo uma criança, a visão, né, do ser humano. Vê e fala, nossa, os pais não educam, mas não é isso. Pelo contrário. Desafia a todo momento. É um desafio a todo momento. Não aceita. E a Águida, ela é gêmea? Ela é gemelar 1, ela nasceu primeiro. Tá. Ela é gêmea com a? Com a Agna Rafaele. A Agna. Então é Águida e Agna. Isso, e tem a mais velha que é a Agnes Gabriele. E você falou que está em investigação com essa também. Isso, a Agna também está com investigação. Com autismo também. Isso. E a Agnes, TDAH, já fechou. Tem o TDAH, fez até aquele exame do PAC, confirmou que ela tem um TDAH e os probleminhas no cérebro. Desenvolvimento dela. Isso. Né? E assim, agora a mãe foca nas crianças, né? A mãe foca no filho. Então, larga assim o lado da mãe. E quando você fala a mãe foca na criança, o que mudou na vida da mãe? De você? Bom, eu trabalhei 17 anos e meio numa empresa e, claro, saí do mercado de trabalho em 2020, né? Foi quando eu comecei a descobrir o tal do autismo e tem que parar tudo, porque as terapias vão tempo. Porque a parte da manhã é voltada para a terapia. Tem dia que é de segunda, ou melhor, de segunda a sábado, que sábado passado eu levei ela no neuropediatra. Então, assim, a vida da mãe acaba, né? Não que acaba, né? Mas assim, a mãe vira mãe e esquece que é mulher, que é tudo, na verdade. Nossa, Andréia, que baque. Não, isso é uma realidade. Eu falo assim que a gente não tem tempo para nada. Igual o caso da Águida tem o TOD, ela toma o risperidona, né, o medicamento, então à noite ela toma. E assim, muda completamente, sabe? Muda assim, porque o caso até que eu falei do projeto, o porquê que chama Eu Sou Mãe Atípica e Agora? Né? Que foi o que aconteceu com caso, você. Porque na hora que vem é aquele susto, aí até arrepia. E a aceitação, a gente tem que aceitar. Porque aceitar, você começa a trabalhar, né? Começa a trabalhar o caso o quê? Focar na criança e ajudar. Então, assim, a aceitação é a primeira coisa. É o que mais dói, o que a mãe tem que enfrentar, é aceitar. Tem autismo, então eu vou cuidar. Quando eu vi a frase do projeto, aí eu mesmo fiquei buscando respostas. Eu falei, e agora? Será essa mãe, ela deve ficar com N interrogações, né, na cabeça. Porque nem todo mundo, assim, tem vários níveis, né, Tônia? São 3 níveis. 3 níveis. Mas o autismo é um espectro, né? Eu acho até errado eles classificarem só em 3 níveis, né? Porque cada um é único, cada um é de um jeito. A gente reaprende,
né, a como que a gente vai lidar com essa criança. É realmente um quebra-cabeça, que a gente vai estudando aonde a gente encaixa as peças da comunicação, do desenvolvimento. Aí ela estava falando da aceitação, aí eu fico imaginando que quando a família aceita, parece que as coisas começam a andar melhor, né? Em questão de, pelo menos, de buscar caminhos, rede de apoio, de lutar pela a causa, né, do autismo. Porque eu fico imaginando, quando não se aceita, a pessoa deve viver numa bolha ali, preso a uma bolha e de sofrimento. Agenor, é muito sério. 78% das mães de pessoas com deficiência no Brasil, elas estão separadas e sozinhas. A família, eu falo família, o círculo familiar dentro de casa, o pai, a mãe, os irmãos, se tiver, uma avó, um avô, eles são essenciais para formar essa rede de apoio que a gente tanto fala. Começando pela família. Começando pela família. Mas isso é exceção, não é regra. Por que isso acontece, Tônia? Preconceito. As pessoas têm muito preconceito, têm muito tabu, né? Tem medo de lidar com as situações que nem você falou, Andréia. É mimado, faz birra. Nossa, que criança difícil. Não é, na verdade, ele está tendo uma crise. Né? Hoje ainda, né, eu acho que tem um pouquinho mais de informação. Né? Na época que a Maria Cecília foi diagnosticada, em 2014, só tinha uma clínica de autismo em Ribeirão. Hoje nós temos 17 clínicas. Né? O Marcos Mion faz um trabalho aí fantástico. Faz, né? Ele divulga bastante. Para falar, né, sobre essas questões. Mas, assim, é muito complicado. Primeiro, porque a gente passa pelo luto. Não tem quem não passe pelo luto. Porque a gente vem com uma criança que vem se desenvolver. Idealiza uma criança que não venha com deficiência, né? E ela vai se desenvolvendo e, de repente, no caso da Cecília, ela regrediu, ela teve autismo regressivo. Então, ela estava começando a falar, ela estava começando a interagir, de repente, parece que desligou um botão nela. Fora que eu percebia que ela tinha outras questões. Cecília não sente dor, André. Então, ela estava engatinhando na sala do apartamento que a gente morava, e o rapaz enfiou um papelzinho de propaganda embaixo da porta. Ela pegou aquele papel, ela cortou aqui, ó, no meio do dedo. Aqui, ó, tá até arrepio, né, de cortar aqui. Eu cheguei e tinha um bebê no meio da sala brincando com o sangue. E achando divertido aquilo, sem chorar. Eu olhei para o meu esposo Jorge e falei, Jorge, que estranho. A Maria Cecília acho que não sente então, dor. você não tinha o diagnóstico. Não, ela estava com 8 para 9 meses, ainda estava balbuciando, não falava. Mas o que mais chamou a atenção minha foi a fala. Ela não falava, ela estava com quase 2 anos e ela não falava. E os adultos em casa e os pediatras que não são informados falam, não, cada um tem seu tempo. Né? E outras questões também, os movimentos repetitivos, andar para lá e para cá. A Cecília não se balançava, mas ela andava muito para lá e para cá. E eu tenho 3 mais velhas, né, uma enteada, e a Maria Beatriz, hoje que está com 26 anos, que é autista, e falou no tempo certo. E se desenvolveu então, até... Nesse caso aí era autofuncionamento. Tá. Só que eu não sabia, eu só descobri depois que a Maria Cecília foi diagnosticada que a Beatriz era autista e que a Maria Eduarda tem TDAH, que é a minha menina do meio. Porque vai clareando as ideias, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai estudando. Então, assim, o meu foi um processo assim que eu brinco. A gente já era uma família atípica, só que a gente não sabia. Eu tinha muitos conflitos com a Eduarda, porque a Eduarda não tem paciência, ela não quer esperar, ela quer resolver tudo, é do jeito dela, tem um pouco de TOD aí também, né? Então, assim, para até eu entender, porque a gente não sabe, é o que a Andréia falou, quando eu ouvi a palavra autismo pela primeira vez, também lá em 2014, eu também não sabia. E aí, o que é isso? E, de repente, a gente abre o chão, né? Não é? Olha, até me emociono. Abre o chão. De repente, um médico vira para você, né, e fala, olha, eu não sei se ela vai falar, eu não sei o que ela vai aprender, eu não sei se ela vai se formar, eu não sei quais são os atrasos dela, só as terapias é que vão contar. Nossa. Então, assim,
vira o teu mundo de ponta cabeça. E o que a gente precisa? De apoio, de família. E, de repente, o chão vai abrindo também, porque a maioria dos pais não consegue. Tá? Eu não sei. Eu não gosto de falar mal, porque a gente não está dentro do coração deles de também história, né? para saber o que está acontecendo. Mas é um susto. É um susto. Porque é o que nós estávamos falando do luto, né? Exatamente. Nenhum pai, nós não preparamos para receber Ninguém tá filhos que vêm preparado. com deficiência, né? Ninguém. Quando a gente prepara ali, a gente quer ver uma criança que venha, né? Né? A gente tem que se ressignificar. Sim. E os pais também. Porque os pais são primordiais. Pai e mãe é primordial nesse tratamento. Eu vou voltar com vocês para falar, que a gente sempre fala dessa questão que nós não estamos preparados. Mas na volta, agora que eu vou dar um recadinho, eu quero que vocês falem da forma que vocês receberam essas crianças e o carinho, e como que está sendo essa vivência, como que foi a transformação, esse amor, essa conexão de vocês e esses filhos. Nós estamos conversando sobre mãe atípica, que é a mãe de crianças com deficiência, especificamente falando sobre o autismo. Né? E eu queria aproveitar agora, gente, mudando de assunto, para agradecer todas as pessoas que foram lá na Câmara Municipal prestigiar a homenagem que eles fizeram a 10 jornalistas de Ribeirão Preto, e esse ano eu estava entre eles, e eu confesso para vocês que foi muito emocionante, não teve como conter a emoção naquele lugar, porque a gente que tem uma trajetória de luta também para a questão de sonho, para realizar sonho, e aí de repente você vai vendo assim as coisas acontecerem, os espaços sendo abertos para você divulgar o seu trabalho, e isso acho que também não tem preço. Acho que é o objetivo também das meninas aqui hoje, a Andréia, elas vêm também divulgar essa causa que elas defendem, que elas lutam. Precisa muita coisa ainda acontecer para elas, né, no sentido, e a gente é muito grato por vocês interessarem por temas importantes, temas de relevância social, tá bom? Queria pedir também a você que está assistindo agora, que é empresário, ou um pequeno empreendedor que queira divulgar o seu produto aqui, a sua empresa, entre em contato comigo, vamos negociar. Eu preciso muito continuar propagando esse trabalho aqui no YouTube e também lá na Rádio Nova Ribeirão. Isso tem um custo, gente, é uma carreira independente. Eu invisto no programa e, em contrapartida, eu ofereço para vocês programas com temas de relevância da sociedade, e isso tem ajudado muita gente, tem divulgado muitos trabalhos bacanas e tem transformado também a minha vida. E eu creio que a vida de vocês também que participa, né? Quando eu vi você falando que estar aqui é um sonho, né, Andréia? Sim. Andréia, aí tá, você recebeu o diagnóstico da sua filha, eu sei que teve essas lutas, mas como que é essa relação, você, filha, mostre o seu exemplo agora de mãe atípica, para que outras que estão assistindo agora possam ver em vocês inspiração. Porque a gente sabe que é uma luta, é difícil aceitar, falamos já do luto, da deficiência, mas fale também como que é cuidar dessa criança com deficiência e cuidar com amor. É emocionante. Eu digo assim que por exemplo, assim, para uma família que não é atípica, né? Uma criança vai dar o primeiro passo, vai comer sozinha, vai escovar dente, pentear o cabelo. É uma coisa normal, mas para quem é mãe atípica e vê o desenvolvimento, é uma coisa que não tem explicação, sabe? Assim, eu não trato ela diferente das outras. Pelo contrário, eu trato todas iguais. Ela tem eles chamam até ela assim de todinho, por causa do carinho, né? A mãe fala todinho. Quando ela está muito nervosa, ela pega e ri. Só que, assim, é um carinho, um amor... Precisa de uma atenção especial, Precisa. Né? Precisa. E, assim, quando dá a crise, cada criança, né, tem um jeito de acalmar. O caso da Águida, eu até falei já na escola, se ela dá ela assim, é muito barulho.
né? Às vezes ela tampa, ela tem o abafador dela, mas aí ela fica desesperada, eu pego ela e abraço. E tanto que na escola que ela estava, né? Tem uma professora, a Lívia, a Lívia, no começo também, quando eu descobri, foi a Beth, que falou, não deixa de investigar, ela falava para mim. E, assim, é abraçar ela. Aí, abraça ela, calma, completamente. Então, a maneira de acalmar é assim, e ela tudo, eu gosto quando ela vem, ela usa o óculos, né, que ela tem, por conta também do autismo, né, ela tem o estrabismo e outro, que eu não decoro esses nomes, né, de oftalmológico, mas assim, ela olha para mim assim, é uma coisa que não tem explicação, sempre eu choro, eu sou chorona, né, então assim, com as minhas filhas, elas são o meu sonho realizado. Sim. E é muito amor. É sua luta, é sua vida. É Deus e elas. E na educação? Quantos anos ela está mesmo? Elas estão com 6 anos. 6 anos. Eu agradeço a Deus que elas estão estudando numa no primeiro escola, ano? No Centro Social Marista. Sim, está no primeiro ano. As duas estão, né? E assim, lá tem um apoio muito grande. Elas estão na mesma sala? Não, salas diferentes. Porque se fosse na rede pública, teria que ir atrás, igual está acontecendo, com o advogado, né? Para estar conseguindo. Que mesmo assim não estão conseguindo, né, Tânia? Então, pelo que eu percebi na sua fala, o papel da professora, da educação, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como foi o acolhimento na escola? Não, o acolhimento, tanto assim, quando ela estava nas etapas, foi maravilhoso. E agora, onde que elas estão, assim, a escola me chama, conversa, está acontecendo tal coisa. Então, assim, é um diferencial. E você é aberta a diálogo? Você não fica assim... Com certeza. Você não fica com aquela resistência que muitos pais têm de não aceitar a deficiência? Não, meu filho não tem isso. Não, você já... Não, eu vesti a camisa. Tanto que é o projeto, que eu vesti a camisa. Eu falo para minha filha é autista, só que eu não coloco o rótulo. Porque o rótulo é complicado por conta de outras pessoas. Então, ela é autista, mas ela é uma criança, ela é um ser humano como qualquer outro. Você quer os mesmos direitos. Com certeza. E eu vou lutar o que puder fazer por elas, eu vou fazer. Tá certa. E de onde surgiu a ideia de criar o projeto Eu Sou Mãe Atípica Agora? Isso começou no ano passado. Porque quando entrou na investigação da Agnes, que é a mais velha, que poderia ter, por causa muito elétrica, e aí falou, poderia ter, porém fechou do TDAH. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas poderia ter autismo. Aí, de repente, veio a outra gêmeas. Aí eu falei assim, vou passar tudo de novo, pelas mesmas coisas. Eu falei, Senhor, aí eu pensei, eu sou mãe atípica, e agora? Fiquei pensando. Essa pergunta veio primeiramente para você. Veio. Aí, como estava na época de eleição, eu falei, Senhor colocou no meu coração, então não vou passar para frente ainda, porque alguém pode pegar a ideia, porque isso acontece. Então, aí eu comecei a bolar e comecei a orar, e falei, vamos ver. E isso tá, eu sou mãe atípica agora. Porém, 2 semanas atrás, eu fiquei pensando, o caso ser mãe atípica, mas ser mãe atípica é só com filho com deficiência? Não é. Sabe por quê? Eu sou cristã, né? Creio no Senhor Jesus, é assim, as mães hoje, o que está na palavra? Né? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, será uma só carne. O que é isso? É típico, é a família que como tem que ser. O que nós temos hoje? Simplesmente, quando descobre, o pai vai embora, não aceita. O abandono, né? Abandono. E o que nós temos hoje? Eu estou arrepiando, gente. Mãe solo. Então, a mãe solo foi o que você falou da mãe solo que veio aqui anteriormente. Acaba sendo atípica, porque não tem. Então, assim, porque ela fica só. Fica então, só. Mãe solo também é atípica. Independente se tem deficiência ou não, o senhor mostrou que é atípica. Porque é a mesma E esse projeto está aberto para receber mães solteiras? Está aberto, com certeza. Porque nós temos que trabalhar o quê? A gente descobre ou é abandonada, o que acontece? Identidade. Igual nós falamos, a mulher esquece que ela é mulher. Ela só foca na situação. Só que nós também somos filhas de Deus, nós somos mulher, a gente tem nossas vontades, tem nossos gostos. Quando você se torna mãe, você se esquece um pouco disso. E quando é mãe atípica, ainda mais, porque vem a sobrecarga. No caso, eu quero trabalhar, eu sempre trabalhei, não posso, porque eu tenho que cuidar delas. Sim. E isso tem muitas mães... total, né? Então, e tem muitas mães, por exemplo, não pode trabalhar. Aí como que faz, sendo que ela está sozinha? Entendeu? O projeto, para quê? O fundamento do projeto é o quê? Identidade, propósito e transformação. Identidade. Eu sou mulher e eu posso chegar onde eu quero. Propósito. Por que eu tenho um filho atípico? Tem um propósito. E o outro, me abandonou. Abandonou, mas eu estou aqui. Ele depende de mim.
Aí vem o propósito. Depois, através disso, a transformação, que é a parte de empreender. E como eu tenho um dom para artesanato, é nessa parte. O projeto é focado nisso, para a mulher saber se desenvolver. Usar as habilidades, né? Isso. E aí, o que vocês fazem nesses trabalhos? Então, na verdade, assim, a gente não começou a fazer... tá. Porque eu tô reunindo. E É como um sonho. Agora, é um sonho que já está, já tem pessoas, já tem uma assistente social, tem pessoas já apoiando, sabe? Sim, Para sim. assim, mas eu tenho que... O que eu estava procurando? Um espaço para poder fazer isso. Porque, na verdade, Então, eu hoje a pensei- prioridade é um espaço. online, eu pensei online. Tá. Mas o contato, assim, é outra coisa. Sim. Entendeu? E Então, elas esse tão projeto precisando- não surgiu dentro da igreja, não, que você não, tem participa. nada a ver. É um projeto não, seu projeto mesmo. da Andréia. Da Andréia. Isso que eu quero até levar lá também, mas é um projeto da Andréia. Sim. Você tem o apoio da igreja, mas é um projeto seu. Tem um apoio assim, eu frequento, agora eu virei... Porque eu vi você ligando a fé, e aí por isso que eu não, tô te porque eu sou perguntando. cristã, então assim, eu Sim. falo que tudo é um... Tá aqui é um propósito, eu falei para você. Sim, sim. Conhecer você é um propósito. Sim. E através disso nós vamos o quê? Levar o que precisa para quem Sim. precisa, entendeu? Sim, Porque o maior, o que é? A gente dá do que receber, não é? E esse espaço, como que seria? Então, na verdade, seria ter um espaço pequeno para quê? Para ensinar essas mães, ter um momento com essas mães, porque, sinceridade, tem muitas que estão precisando de um abraço. Exatamente. Não é só compartilhar, né? não, tem a rede muita. de apoio, né? Que É a nós está rede de falando apoio. hoje. É a rede de É apoio. rede de apoio. Porque Então nós seria como uma cuidamos- rede de apoio esse projeto. Isso. Porque, assim, tem umas que não tem... Vamos dizer, no ano passado nós tivemos, se você fica sabendo, aquela mãe, não lembro que cidade que é no Rio, ela se matou. Porque São vários casos. Porque o filho era autista, não tinha quem ajudava falou que São me ajudar vários mais. casos, Na infelizmente. verdade, ela matou o filho de tanta Ai, dor que ela não gente, sabia o que fazer. tristeza. Sim. Entendeu? Isso eu não Sim. soube. Quando eu vi isso, Sim. que aí que eu falei, Senhor, Sim. confirmou. Eu não Porque soube desse muitas caso, não muito têm como triste. trabalhar e não tem como comprar alimento. E está se sentindo desvalorizada. Entendeu? Tá Entendi. sozinha, tá passando necessidade, não tem uma pessoa para qual ela A converse. questão psicológica deve ficar muito abalada. É muito, muito. Por isso a importância da rede de apoio. A gente trabalha isso dentro do Rotary já, né? Com a equipe da diversidade, equidade e inclusão. Que é o a DI, gente né? é o DI. A gente começou isso com a nossa equipe dentro do Rotary, a conversar com as pessoas, porque não só as mães, as pessoas elas estão necessitando serem ouvidas. Isso no geral, Serem né? acolhidas, Sim. terem apoio, né? E essa questão da mãe tirar a própria vida, dentro do autismo, dos transtornos, é muito alto. É 100% maior que nos casos de pessoas que são comuns, assim, os típicos, né? Que a gente pode falar. É muito maior. É muito sério, é muito grave. Ô, Tônia, então fala mais dessa rede de apoio. O que seria, quem seria essa rede de apoio? Então, nós temos, né, hoje eu falo, né, o Rotary se tornou a minha rede de apoio, se tornou parte da minha casa, se tornou parte da minha família, né? Eu já parei 2 vezes no hospital em estado grave por conta da falta de tempo, né? Porque é o que a Andréia falou, é uma sobrecarga muito grande. No caso da Cecília, ela precisava de pelo menos 30, 40 horas de terapia semanal. O SUS, quando você consegue, é 40 minutos por semana. Aí eu comecei a pensar, e assim, as terapias são caras, porque os profissionais formados nessa área, eles têm que estudar muito, eles vão para fora do país, né, na época. Hoje já se tem cursos e formações aqui, mas até uns 4, 5 anos atrás, antes da pandemia, era tudo fora do país. São cursos, são atendimentos caros. Então, não tem quem dá conta. Você pode ser rico quanto for, né? E o que eu Ainda resolvi fazer? é escasso, né? Eu resolvi estudar. Eu virei você fala, você é especialista, porque eu resolvi estudar para fazer nela. Eu, com a bênção de Deus, a minha prima ela é psiquiatra, especialista em autismo, e ela foi me orientando. Só que gerou uma sobrecarga muito grande. A primeira vez que eu fui parar no hospital, em estado grave, eu não dormia à noite, porque eu precisava estudar, eu precisava cuidar da Cecília, da Maria Beatriz, da Maria Eduarda, precisava cuidar da minha mãe, que a minha mãe já é idosa, né? Bem idosa, e eu queria trabalhar ainda, só que eu não dei conta. E o que aconteceu comigo? Eu não dormia direito, eu não tomava água, eu não me alimentava direito, eu tive uma anemia grave, eu quase morri.
Eu quase fui embora. Eu tomei 3 bolsas de sangue. Fiquei internada 1 semana no hospital, isolada, porque eu estava muito fraca. Depois eu saí e tomei não sei quantas doses de Noripurum. Ninguém sabe como que aquela anemia aconteceu. Não tem explicação. Os médicos me viraram de cabeça para baixo. Mas o que era? Eu queria tanto, porque a gente é muito discriminada. Um esgotamento. As isso aí. escolas, na época da Cecília, a gente pagava escola particular, elas não queriam ficar com a Maria Cecília. Era uma pressão muito grande em cima de mim e do meu esposo Jorge para que ela saísse. Ela mudou 5 vezes de escola. Nossa, então percebe-se que as escolas também não estão preparadas. Grande, é muito grande. E aí vem na nossa cabeça: não, eu não posso me cuidar. Não dá tempo. Não, eu tenho que levar para a escola. Aí você chega na escola, na época não tinha o plano educacional individual, não tinha o PEI na época. Né? Hoje a gente tem o PEI. Então, explica para as pessoas o que é o PEI, só para... É um plano educacional voltado para a questão do transtorno, da neurodiversidade daquela pessoa. Ele é individualizado. É individualizado, é o perfil daquele aluno. Naquela época não tinha. Quem fazia o PEI? A Tônia. Quem levava na escola? A Tônia. Porque o Jorge precisa trabalhar, alguém em casa precisa trabalhar. Até minha prima, na época do diagnóstico... E você tem esse apoio do Jorge? Graças a Deus. Ele está ali, ó. Está ali, ele está aqui, ó. Graças Nos a Deus. bastidores. E, assim, a Tônia, eu acabei... A mãe acaba, né? A gente acaba assumindo, né? Até minha prima brincou comigo na época, falou assim, não era brincadeira, né? Mas, na verdade, quem vai parar de trabalhar para cuidar dela? Porque a Cecília era nível 2 para 3, a gente conseguiu trazer ela para o nível 1. Mas foi à custa de abrir mão de muita coisa. Eu abri mão da minha profissão de fotógrafa isso para que eu cuidar te dela. perguntar, né? E agora, depois da pandemia, minha mãe infartou na pandemia. Eu com as meninas em casa. 90 anos? 88. 88. Ela teve um infarto grave. Ela ficou na UTI, na UTI no HC. Depois ela veio para casa e eu não podia pôr ninguém para cuidar dela. Então, eu tinha que cuidar do plano de ensino da Maria Cecília, que era individualizado e diferente. Eu tinha que cuidar se a Bia estava bem estudando, se a Maria Eduarda estava estudando, cuidar delas. Né? Todo mundo dentro de casa é mais tenso, porque a gente é um ser humano social. Sim. A gente quer estar na rua. Então, todo mundo não ficou bem. Né? Lógico, todo mundo não ficou bem. E eu, com todas essas demandas, eu fui adoecendo mais. Imagina. E em 2022, eu já tinha entrado no Rotary. 2022, 2022 eu entrei no Rotary. E eu tinha uma hérnia de ato no meu estômago. Só que eu não cuidava. Porque impossível na pandemia. Você não tinha hospital, você não tinha assistência, era uma sobrecarga muito grande. E em 2023, o meu estômago ela era grande, eu não sabia, o meu estômago torceu. E eu fui parar no hospital e ninguém descobriu o que eu tinha. E se eu não tivesse o Rotary, eu acho que eu não estava aqui. Que foi o Dr. Walter Campos que me acudiu, que o Jorge telefonou. Eu falei, Jorge, ninguém descobre no hospital o que eu tenho. Liga para o Dr. Walter, que é do meu Rotary, o Rotary Boulevard. Sim. E ele que foi me atender. Olha, isso é rede de apoio. Isso é rede de apoio. Assim é um como, pelo outro. Exatamente. Assim como várias vezes o meu padrinho Geraldo, sim, Geraldo Martins, conversava comigo, me ajudava nas questões. E hoje o Rafael, o Malfará, e a Noemi, o Oswaldo, todo o pessoal lá, a gente é uma rede de apoio. E você hoje ocupa, não só no Rotary, mas na sociedade de Ribeirão Preto e região metropolitana, esse papel de coordenar, né, e propagar essa questão do autismo. Sim, né? sim. Como que é, Tônia? É o tempo todo. Nós fazemos rodas de conversa, Andréia. E na maioria delas, esse ano, dentro do Rotary, a questão foi o autismo. Porque os casos estão muito altos. Eu calculo aqui em Ribeirão, por baixo, de 8 a 10 mil autistas. Nossa, por baixo, tá? Contando adultos, e jovens e crianças. Por exemplo, eu sou autista. Você também? Eu estou agora em busca de um médico para
fazer Você descobriu eu sou agora... TDAH, Aham. tá? Mas eu tenho certeza, até porque a minha família começou a me contar as coisas, né? Depois que minha mãe começou a me falar, olha, você falou mais tarde, você não tem muita hipermobilidade na junta, você caía muito, precisamos colocar... Autismo é algo hereditário ou não? No meu caso, é. No seu caso, Mas ele pode ser genético de mutações também, tá? Não é só hereditário. No meu caso, eu sei que meu pai era, tá? Eu não foi diagnosticado, mas hoje eu entendo meu pai, Você que eu não já entendia. conhece, né? Eu convivi muito com ele, então a gente percebe. Eu tenho a Maria Beatriz, eu tenho a Maria Cecília, eu tenho vários primos dentro da família do meu pai, principalmente, que têm aparecido vários dentro casos. de um nível. Assim. Cada um dentro de um nível, com uma condição, com uma dificuldade, com algumas síndromes. Eu tenho a síndrome de Ehlers-Danlos. O que seria É um essa síndrome? excesso, deixa eu mostrar, de mobilidade nas juntas. Isso é meu corpo inteiro. Eu tenho que tomar muito cuidado para eu não ter uma lesão. Porque o problema pode torcer, assim, do nada. Tá caminhando muito colágeno nas juntas. Isso pode dar uma torção grave. Eu posso ter que ir para cirurgia ou perder até. Eu tenho que ter muito cuidado, né, com o meu organismo. Eu não posso sair fazendo loucuras, né? Tem que ter uma vida bem equilibrada. Tem que ter uma vida bem equilibrada. Então tem essas questões. Tem várias síndromes. Tá? Não é só a questão do diagnóstico do autismo. O diagnóstico do autismo, não vamos pôr entre aspas, é o menos pior. Tá? Acho que autismo não é nem ruim. Para mim é bom. Porque as pessoas que têm autismo, elas veem o mundo de uma forma diferente. Elas sentem diferente, talvez elas estejam aqui para evoluir até a humanidade. Como que você, na sua opinião, você acha que o autismo vê o mundo? Como que eu acho que o autismo vê o mundo? Eu vejo o mundo hoje como uma sociedade muito adoecida. Você está falando como autista. Como autista, está muito adoecido. É muito ego, é muita vaidade, é muito apego ao material. A gente não olha para o lado. E o autista não vê assim? Ele olha para o lado. Vocês acham que a gente não está olhando, mas a gente está percebendo tudo. E a gente quer ajudar. Só que muitas vezes a gente não compreende essa forma de vocês não quererem demonstrar o que vocês estão sentindo. Porque a gente fala o que está sentindo. Tipo uma resistência. É uma resistência para falar o que está sentindo. Isso adoece as pessoas. E o autista não? Não, a gente tem fama de sincericida, né? A gente fala o que tem que falar e a gente até incomoda as pessoas. E eu fico pensando, mas você não fala. Lógico, a gente não pode ferir as pessoas, Sim. não é isso. Mas não falar o que está sentindo, por quê? Por que fugir? Fala na lata. Eu tenho um autista assim, ele tem resposta para tudo. E assim, independente, o que ele está sentindo ou não, ele vai e fala. E o que eu acho mais bonitinho é as caras e boca. E aí, hoje eu falei que fui chamar a atenção dele, aí ele fez a cara. E aí eu falei, que carinha é essa? E aí eu falei, é uma cara de... Aí eu tentei falar uma cara. Aí a professora que cuida dele, né, judicial, a Paula, inclusive um abraço para você, Paula, está assistindo o programa. Ela falou, agora ele está fazendo... ela falou lá, e depois ela, com todo carinho, falando que é a cara de um príncipe, sabe? E aí eu fiquei... Porque eu sou bem imperceptível, essa questão de carinho e tudo. E eu falei, olha que coisa bonita, eu falando para mim mesmo, né? Eu acho que tem uma pergunta que fica no ar, quando o seu projeto começa com uma pergunta, né? Eu, mãe atípica, e agora? Eu sou mãe atípica e agora? E aí poderia, quando acho que tiver ali nas rodas de conversa, nas redes de apoio, colocar o que nós sempre discutimos aqui, Tônia. Eu sou mãe atípica e quem cuida de mim? Porque... Nossa, você contando aí a sua história, eu ouvindo a sua e de tantas outras mães, assim, realmente eu acho que a Vilmara, a nossa neuropsicanalista que vem aqui, ela sempre, toda mãe que ela conversa, ela pede para que vocês tenham
quando eu falo vocês, no caso do mãe com deficiência, né? Mas vale para todas as pessoas que não têm esse olhar próprio. De olhar para si em algum momento e falar, em que momento eu cuido de mim? Exatamente. Quem está cuidando de mim? E aí, quando nós falamos de rede de apoio, e aí entra você que está ouvindo agora, que principalmente que tenha uma mãe ou um cuidador, seja de idoso, né? Ou seja, de qualquer situação que venha a dedicar demais para uma causa e ter um olhar especial para essas pessoas, né? No caso da Andréia, 3 filhos, Andréia? 3 filhos. Praticamente você chegou aqui falando que você luta sozinha, né? Que você tem uma luta desde quando soube, né? A Tônia, olha essa história que nós acabamos. Você que é da família, você já parou para olhar com um olhar diferente a partir do momento que elas receberam esses filhos? Os amigos da Tônia, da Andréia e de todas as pessoas que cuidam de alguém, vocês já tiveram um olhar especial para falar assim, quem está cuidando dessa pessoa? Eu tenho casos de amigos próximos que vivem tantas lutas, Tônia. Ontem mesmo, foi ontem, eu conversei com uma amiga, não vou citar nome, é lógico, que ela está com o filho numa clínica, surtado por questões de droga. Meu Deus. O único irmão que ela tinha em Ribeirão Preto, por uma fatalidade, um menino bom, de coração bom, mas numa fatalidade de briga, ele acabou fazendo uma tragédia com o opositor e ele foi preso, pegou alguns anos de cadeia. Meu Deus. E essa mãe, essa irmã, ela ocupa hoje o papel de mãe desse menino, indo visitar ele na cadeia, que foi transferido para fora de Ribeirão Preto. Então, ela sai de Ribeirão Preto. Eu só estou relatando isso porque a gente, falando de rede de apoio, a gente tem que ter um olhar para essas pessoas que lutam demais, gente, que carregam um fardo, assim, que às vezes você pensa, meu Deus, como que essa pessoa consegue? De onde ela tira tanta força? Eu já ouvi tanto falar assim, André, fora as coisas particulares que eu passei, estou passando ainda, falaram assim para mim, até a doutora, nossa, você é muito forte. Eu já ouvi isso também. Você é muito forte, como que eu não aguentaria? Aí eu falo, Deus que dá força, porque é eu e eu. Elas dependem de mim, a força está no olhar para elas e... Eu falo que a mãe, quando quer defender a cria, eu falo assim, a gente vira uma leoa. Vira. Então, pega a força, não sei de onde. E vai. E vai. E você, Tônia? Eu tenho uma frase que passa na minha cabeça toda hora, assim, porque a gente está num mundo hoje com muito desentendimento, né? Muitas brigas, e às vezes as pessoas olham para mim, né, nesses ambientes que estão, porque os ambientes estão tumultuados, estão em conflito, né? Como é que você não vai parar? Você não vai desistir? Eu falei, eu penso, eu não posso parar. Não dá para a gente parar. Primeiro porque a gente olha para as nossas filhas e a gente quer um mundo melhor para elas, quer um mundo que seja receptivo para elas, quer um mundo que seja inclusivo para elas e que não aconteça com essas mães que estão vindo e com essas pessoas, porque todo mundo um dia vai ser cuidador. Não tem esse daí. Ou ser cuidado. Ou né? ser cuidado. Todo mundo vai envelhecer. Eu quero envelhecer. Você também quer envelhecer. E a quer importância que as de ter nossas um olhar filhas, especial para essas pessoas. E quer que as nossas filhas tenham a melhor qualidade de vida possível. Então, a gente não pode parar. Não pode. Não, para que essas pessoas não sintam E não a são dor que a todas gente vocês sentiu. que têm esse espírito de luta. Não. É ao contrário. Quando recebe o diagnóstico, enfrenta, muitas das vezes, depressão, né, essa questão psicológica, o abalo psicológico, vive o luto anos e anos. Eu conheço casos de pessoas que receberam o diagnóstico desde o nascimento. Demora E que, anos, né? e que a criança não, a pessoa já está na fase adulta da deficiência. Sim, sim. E elas continuam vivendo o luto. O luto, que eu digo, da não aceitação, o luto da resistência, o luto de você
essas pessoas que eu estou falando que não aceitam, elas criam uma resistência de não fazer parceria com a professora, com a educação, de não aceitar nenhum olhar da sociedade. E ao contrário, eu acho tão bonito o que vocês fazem, porque vocês desmistificam tudo isso quando vocês... Igual, olha aí que bonito, você está com o crachá, né? Do Rotary. E que esse diversidade, da diversidade e da inclusão. diversidade, E você isso. costuma andar também com aquele lá Sim, do autismo mesmo, autismo, que é do quebra-cabeça. É o da neurodiversidade, né? É o da neurodiversidade. Mas o infinito também é um símbolo da diversidade. Esse aí é o símbolo do infinito? É o infinito. Ele é um formato de um 8? É um 8, é o símbolo do infinito. Tem o do autismo, que é o quebra-cabeça. Tem o de girassol, que é o das deficiências invisíveis, porque autismo não tem rosto. E tem o da diversidade, que são as mãozinhas coloridas. Eu já não trouxe, mas são as mãozinhas coloridas. E você luta por tudo isso. O DEI lá abre espaço para tudo. Abre espaço para tudo. Tudo. Todos nós somos diferentes, gente. Se o mundo tivesse esse olhar, nós mães não estaríamos nessa luta, né? tão perdidas, sobrecarregadas. Nós temos algumas participações aqui pelo YouTube, né, dos internautas. Vamos ver aqui, tem a Paloma Girdizalcas, acho que é isso. Paloma, é isso, é? Ela está falando, Tônia, você é maravilhosa. Você conhece ela? Conheço, ela é do Rotary. Um beijão, Paloma. E ela está mandando outro para você. Ela complementa dizendo assim, um beijo para você, Tônia. O Breno também teve autismo regressivo. Conhece o Breno? Conheço, é filho dela? Sim, uma graça. Gente, olha aí a Paloma. Muito obrigado, Paloma, por compartilhar sua experiência aqui. E tem também a participação do Gilberto Tesini. Sim, boa noite, Tônia, maravilhosa. É o Giba e a Ana. A Zélia também te assistindo. São rotarianos também. Aplauso para vocês, gratidão, abraço a vocês. Andréia e ao repórter entrevistador Agenor. Obrigado, isso agradeceu completo, né? Obrigado, Gilberto. Tem também a Denise Cruz. Andréia, boa noite. Ela está dando boa noite para você. Boa noite, amiga. Conhece essa amiga, né? Conheço. Tem o Flávio Cerqueira. Venho aqui parabenizar o Agenor pelo prêmio Bem-TV. Você conquistou e Jesus continue te abençoando, sua vida grandemente. O programa está top demais. Obrigado, Flávio. Olha aí, esses testemunhos é legal, né? Que a gente vê o alcance, né, de onde está chegando e como está chegando, né? A nossa mensagem está sendo transmitida. Tem também a mensagem, a Paloma volta a participar, Tônia, dizendo assim, fora o abandono do pai presente. Aqui estávamos conversando. É o que nós estávamos conversando, Paloma, no começo antes, né, de começar o programa. Nos bastidores, né? Nos bastidores, que é uma questão séria. Talvez o abandono seja o medo de se olhar. Porque eu tenho muitos pais que estão dentro do espectro. Muitas mães que estão dentro do espectro. Tipo um espelho. Aí você se olha, mas eu preciso fugir. Porque eu não quero ver aquilo que é... Eu não quero ver aquilo que é óbvio. Para mim não foi fácil também. Eu falei, agora eu entendi. Quando eu estava no ensino médio, André, o meu apelido era Helmans. Por que Helmans? Eu viajava na maionese. Eu desligava. Eu era muito desligada. O Jorge brinca até hoje comigo, fala assim, Tônia, acorda, volta, Tônia. E era um apelido assim. Para mim era carinhoso, porque não era bullying, mas já era um toque para mim. Né? Eu me desligava muito, porque eu tenho TDAH também. Eu era muito... Nossa, o professor... Ainda mais aquele professor que fala manso na sala de aula, devagar. Será que eu sou esse tipo? Meu Deus. Eu falo mansa, né? Eu ia embora. Né? Então, às vezes, é um medo tanto de diagnosticar o filho, quanto de ficar, é o medo de encarar. Ou mesmo estar ali
e não querer perceber, porque todos nós, principalmente quem está ali dentro da família, a gente tem, né? E você alguns falou traços. algo muito importante na sua fala anterior, da questão do que o Brasil ainda precisa muito avançar nessa questão da educação, dessas questões, de conhecer mais, né, de aprofundar, mais informação. Os profissionais também, eles precisam se dedicar mais. Uhum. Os nossos gestores, o nosso governo precisa olhar mais para isso, porque, agora eu vou dar outro dado importante, preocupante. Sim. Em 99, quando a Bia nasceu, a Bia é a minha mais velha que tem autismo. Era um autista para cada 1.000 nascimentos, em 1999. Uhum. Em 2010, era 1 para 50. Nós estamos em 2025, está 1 para 31. Um nascimento para cada 30 nascimentos, um autista. Tem uma pesquisadora canadense que ela diz que em 2040, 45, vai ser 1 para 1. E se a nossa sociedade não se preparar, nós vamos aposentar todo mundo? Porque o desenvolvimento do autista depende das terapias. Sim. Muito. Se você fizer certinho, a Cissa não falava, a Cissa não tinha uma lateralidade, ela tinha muita dificuldade na coordenação motora fina. O ano passado, a Cecília, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho, pelo apoio que a gente teve, e que o Jorge me deu, e que toda essa rede de apoio deu, a Cecília tirou o 2º lugar nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Olha que legal! Era uma criança que não tinha, assim, não sabia. Ela foi falar com 6 anos de idade. Mas a gente aceitou. Presta atenção, mãe. Sim. Né, André? Vamos puxar a orelha agora. Mães, pais e família. Para de fugir. Aceita o diagnóstico. É o melhor. Não aceitação gera depressão, ansiedade e sofrimento. Só isso que gera. E até tentar tirar a própria vida. Meu Deus. Sabe? Vamos continuar com as participações. Nós temos aqui... Quem mais? A Paloma, ela continua falando que o DI, que é o Departamento... Diversidade, Equidade e Inclusão. Lá do Rotary, é maravilhoso. Ela participa também? Sim, está junto lá sempre com a gente. Ela é rotariana e está sempre junto, né? Todos os rotarianos, né? A gente quer, né? Cada vez mais dar apoio, né? Dentro e fora. Sim. Que agora... Também a Andréa não está mais sozinha, não. Tá vendo, Andréa? Não tá, vai fazendo conexão, né? Tá, não. É uma conexão. É uma conexão. A Wanda Paula, que foi a entrevistada do programa anterior, da Mãe Solo, que também ela é mãe atípica, ela dá boa noite para nós. Boa noite, Wanda. E ela fala assim, Andréa, que coragem. Este projeto que você falou é maravilhoso e ela quer fazer parte dele. Meu carinhoso abraço para você e para a Tônia. Obrigada. Obrigada. Dá um recadinho para ela. Nossa, obrigada, porque é confirmação, né? Vamos dizer que eu estou orando bastante e é confirmação. Porque eu falei que aqui, estando aqui hoje, é um divisor de águas. E tudo é em propósito, né? Eu agradeço a Deus, agradeço a Genor pelo convite. Imagina. Porque eu tenho certeza que através daqui muitos vão conhecer, porque muitas mulheres estão assim. Eu sou mãe atípica e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então... Aí a gente já pede, você que está assistindo agora, depois vai lá na opção compartilhar. Gente, vamos fazer com que essa gravação de hoje chegue em mais pessoas. Porque quanto mais compartilhar pelo YouTube, aí nas redes sociais, compartilha para outras pessoas, principalmente para mães de crianças com deficiência, para educadores, para alguém que você acha que pode ajudar esses projetos, conforme a Andréia falou, que está precisando de apoio, precisando de um espaço, precisando, né, de recursos, né? Você precisando também, de mais participação, engajamento, mais apoio, né? O Rotary depende das doações também para a Fundação Rotária. E o que eu achei bonito é que vocês recebem
e vai fazendo É uma rede de uma apoio. rede, né? É Vai uma doando, rede no né? mundo todo. Né? Que nem nós temos a vacina da polio, que nós que mantemos, né, no mundo todo. Né? As vacinas da polio levamos. Né? E é um reconhecimento mundial, né? Que o governador falou. É mundial. Que vocês tiveram. O Rotary é a única instituição que tem cadeira na ONU. Né? A gente tem uma cadeira dentro da ONU, né? Porque a gente trabalha com os direitos humanitários. Né? O Giba que falou agora é o nosso presidente nessa área dos serviços humanitários. O DI está dentro dos serviços humanitários. A gente vai dar apoio, a gente vai dar condições e qualidade de vida a quem precisa. Olha que legal. No mundo inteiro. É isso que eu achei bonito do Rotary. Exatamente. Não é nada para si. Não. Né? Porque muitas das vezes, quando a gente pensa em ajudar uma instituição, a gente fala, será que eu não estou dando para a pessoa? Não é a pessoa. Tipo assim, eu não consigo, Andréia, ver o seu projeto como a pessoa da Andréia. Por trás do projeto existe uma causa maravilhosa. Sim. Exatamente. Que é uma coisa, né? É a dor. É o sentimento, dor. é a emoção. Se sentir, o que eu vou fazer? E mais do que isso, vamos pensar na alegria também de proporcionar a essas mães a resposta da pergunta que você colocou no projeto. Respostas que muitas das vezes essas mães não têm, porque vive sem informação, é cego. É isso Então, mesmo. quando você cria um projeto, o Rotary também, ou qualquer outro projeto social que tenha esse objetivo sério, de proporcionar à sociedade algo bom, é mais do que sofrimento. Você está ali resgatando no corações dessas mães que talvez passaram por esse sofrimento, levando alegria, proporcionando vida. Né? E com abundância, quando você fala da questão de trabalhar projetos manuais, olha que coisa linda. Sabe por quê? Assim, eu digo que todos nós temos um dom. E assim, e o dom artesanal é o caso assim, igual aquela frase do Einstein que eu gosto: no mundo nada se cria, tudo se transforma. Então a gente consegue empreender com alguma coisa, sabe? Ocupa a mente. Sim. Às vezes a pessoa está ali numa depressão, Sim. está passando por um Você momento tira, de luto, de não resgata aceitar. ela. Você tira essa pessoa Resgata desse ela. mundo e traz, dizendo, você não está sozinha. Aqui nós temos a resposta do teu problema. É isso mesmo. Que você entrou com uma pergunta. É isso mesmo. Eu acho, é bonito, né? É bonito. É muito lindo, 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 lindo. Andréia, você é uma mãe maravilhosa. A Eliette Ferreira está falando. Pode agradecer, Eli, Eliette. obrigada. Você está assistindo? Ela que está lá com as minhas filhas. Tá. A minha amiga. Aí, ó, tá cumprindo o papel de cuidadora, Tá, né? minha amiga, eu falo que é minha amiga e irmã, ela que me dá suporte, assim, às vezes na casa, assim, ela fala, você tá bem? Então, assim, te agradeço. Um beijo para minhas princesas, para Manu, que é sua filha também. E ela complementa dizendo assim, ó, eu te amo e obrigado, meu amor, pelo amor que eu tenho por você e que você tem por mim. E a Agnes e a Agna também. Olha que emocionante, né? É muito emocionante. É isso que eu falei lá quando eu recebi lá. Eu falei, é coisa que o dinheiro e o prêmio nada paga. Nada. Né? Porque Nada. eu poderia ter subido ali na Câmara, quando eu recebi o prêmio, e ter falado assim, de todas as minhas conquistas que eu estou tendo, né? Igual muitos jornalistas falou, mas quando a gente vê que o programa ele está transformando a vida suas e a minha também, porque antes de conversar com vocês, eu sento para saber um pouquinho de vocês. Sim. Aí que eu não A gente vou, né? conversa, Aí eu converso, eu fico assim, aí eu entro lá nas redes sociais, e aí eu digo que eu tenho aprendido muito. Isso tem me transformado assim como ser humano, sabe? E é muito bom, é muito gostoso assim.
Gente, eu desejo sucesso para vocês. Obrigada. Vocês ficam agora com suas considerações finais para divulgar algum projeto que ainda não foi falado, algo que não foi falado. Quiser pedir ajuda, essa é a oportunidade. Sim, divulgar alguma coisa, redes sociais, telefone, fique à vontade. E eu já agradeço pelas presenças aqui de vocês. Eu estou muito feliz de te conhecer. Eu já conheci a Tônia já é uma parceira. Está aberto aqui para você, tá? Quando vocês fizerem qualquer atividade lá e queira divulgar aqui, sem jabá, sem nada. Você tem espaço aberto aqui, tá bom? Desde que seja para divulgar o projeto, de que tenha uma causa social. Sim. Andréia? Eu agradeço o Jota Paixão, né, que foi através dele que eu te conheci, né? Sim. E, assim, o projeto em si está precisando, assim, de um espaço, né, que ainda não temos o espaço, e pessoas para estar apoiando, né, porque mães tem bastante, mas os apoiadores pode ser igual parte artesanal, material mesmo, insumo. Então, assim... O que seria esse material? Então, eu já tenho algumas coisas que eu faço, né, que são flores de EVA, né, pintura, algumas coisas. Então, assim... EVA, tinta... tinta... Tecido, não é tecido, não. É EVA, tinta... EVA que já tem as forminhas. No caso, assim, eu quero estar ensinando a parte de sublimação. Né? O que você precisa para sublimação? Então, na verdade, assim, o que eu preciso no momento que eu não tenho mais é impressora. Mas isso aí é um pouquinho mais caro, mas no decorrer Mas como for. que seria essa impressora? A impressora de sublimação, ela só aceita a tinta para sublimação. Eu tinha até duas, né? Sim. Mas por conta do acontecido, eu não tinha... como é que fala? Eu não tinha... Oh, meu Deus, como é que chama, gente? O computador em si. Aí o que me emprestaram, tiraram de mim. Então, não pode ficar sem usar as impressoras. E secou. Tá. E ela está na Eu faixa perdi. de quanto? R$1.200 e R$1.300. Você que está assistindo aí, será que você pode ajudar a contribuir com a Andréia? Qual é seu telefone, Andréia? É 1699-138-3104. Repetindo? 1699-138-3104. É o WhatsApp, esse É o telefone? WhatsApp, sim. Pessoal, entre em contato com a Andréia, você que pode ajudar, porque às vezes pode parecer caro para quem não tem, ou de repente para uma pessoa só. Mas quando se torna grupo, ajuda, isso fica leve. Então, quem puder ajudar com EVA, ajudar com... O que mais, Andréia? Então, os insumos, qual que é a intenção? Eu quero... hoje eu vou dizer que hoje é a abertura do projeto. Sim. Vamos dizer assim, que hoje é a abertura, porque estou conversando com várias pessoas. Sim. E já tem o grupo, então, assim, eu colocar no grupo, porque cada uma nós temos um dom. A intenção é o quê? O que você gosta de fazer? Ah, que tá. que Você gosta de precisa fazer? desse espaço para fazer essa conexão com as mães. Porque esse espaço, no momento, eu não tenho. Ah, e eu tá. sei dizer que a nossa prefeitura, gente, tem muito prédio fechado, que poderia ser aberto. Tanto que tem a Vila Tecnológica, na qual eu morava lá perto, aquele tanto de casinha fechada. Então, esse espaço tem. Tá. Eu estou precisando de um espaço para colocar o projeto em ação. Olha aí, que legal. Né? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Você já lançou a semente, Amém, né? sim. Agora que ela possa crescer em cada coração que ouviu, né? Exato. Obrigado, tá, Andréia? Tônia? Bom, queria agradecer, né, o espaço, sempre o carinho, Sim. né, que emociona a gente. Sim. Que você é muito aberto para nos ajudar. O @distrito 4540 no Instagram, tá? Nós recebemos doações em dinheiro, doação que puder, tá? né? Para nos ajudar dentro do Rotary. Nós temos os nossos mascotes. Agora nós temos o ursinho Paul da inclusão. Até eu não trouxe, esqueci, vou levar bronca. E que a ele gracinha, tem o lacinho, né? do autismo. Tá? Ele tá R$80, né? Para ajudar a gente. E aí Nós essa estamos arrecadação vendendo vocês investem em projetos. em projetos. Tudo Tem investido muitos na projetos conta. Rotary, né? Tem a polio, tem a mãos estendidas, que é as próteses de mão, tem a cadeira de rodas, né, que nós juntamos os lacres das latinhas e doamos cadeiras de rodas para as pessoas carentes, aqueles que precisam. Então é Tem uma atividade que vocês fazem dos diversos- lacres. dos lacres, a gente vai juntando também, e também tem as doações. As nossas portas lá da Fundação estão abertas e para receber a diversidade também. E as né, que é ajudas super não é só importante. Ribeirão, né? Eu vi Não, que é um trabalho... é um distrito, é um né? distrito, tem vários sul de distritos, Minas, né? E aqui a região de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Ele falou de Tá. 72, foi 72
que ele falou? 73 clubes, Aham. 42 cidades, acho que é. 42 ou 43 que abrange cidades. esse distrito. Exatamente. Do governador, qual é o nome dele? Eu esqueci. É o governador Malfará. O Malfará. Agora, depois vai entrar o Rafael também. Nós vamos ter o nosso mascote no Rafa também, que já está chegando Aham. aí, que é a Filó. Olha. Depois a gente vem contar mais para vocês. E você está como coordenadora do DI. Coordenadora, graças a Deus, repetente, né? Eu termino esse ano como Aham. coordenadora e vou voltar o ano que vem. Eu estou que muito legal. feliz. Sucesso para você, Tônia. Gratidão. Sucesso na sua jornada, não só como mãe atípica, mas que essa causa tão bonita que você levanta e leva aí para Ribeirão Preto e região, né? E tudo que você colocar a sua mão seja sucesso. Que assim seja. Tá Gratidão. bom? Muito obrigado mesmo, vocês duas. Obrigado você que está aí do outro lado. Esse foi o programa A Voz da Cidade com o tema Mãe Atípica, mães com filhos com deficiência. E hoje nós falamos especialmente do autismo. Gente, muito obrigado mesmo pelo carinho. Compartilhe, você que ainda não é inscrito no programa, já se inscreve, já adicione aí o sininho para você não perder nenhuma novidade do programa. A gente volta semana que vem, toda quinta-feira, às 20h, e no rádio, lá na Rádio Nova Ribeirão, continuamos todo sábado ao meio-dia. Vocês vão, né, no sábado que vem? Sim. Então tá bom. Estaremos Então, lá. ó, quem perdeu essa entrevista de hoje vai ter a oportunidade de ouvi-lo no rádio, lá na Rádio Nova Ribeirão, pelo site www.radionovaribeirão.com.br. Você já pode baixar o aplicativo no seu celular e ouvir a rádio de qualquer lugar onde você estiver. Muito obrigado, que Deus abençoe. E se tiver alguma sugestão de tema, só colocar aí no bate-papo ou adicionar o programa A Voz da Cidade Oficial pelo Instagram e deixar lá a sua mensagem que a gente te procura e te traz aqui também para bater aquele papo sobre o tema de relevância que você sugerir. Gente, muito obrigado e até sábado na Rádio Nova Ribeirão, meio-dia. Tchau.